Olá, bom dia, boa tarde ou boa noite, dependendo do horário que você está assistindo. Meu nome é Amanda Veridiana Krug, sou aluna do Programa de Pós-Graduação em Ciência do Solo da Universidade Federal de Santa Maria. Hoje, eu quero apresentar para vocês o meu projeto de mestrado intitulado Eficiência de Absorção de Fósforo e Valores de Referência de Nutrientes em Folhas de Citros. O meu mestrado está sendo sob a orientação do professor Gustavo Bruneto, do Departamento de Solos da Universidade Federal de Santa Maria, e com a orientação do professor Danilo Ricardo Yamani, da Universidade de Araraquara, São Paulo. Então, vou iniciar minha apresentação com uma pequena introdução do que é a citricultura, a importância da citricultura, do porquê realizar esses estudos com os citros e esse estudo visando a nutrição de plantas. Vou apresentar então o objetivo, trazer os materiais e métodos do nosso trabalho, as contribuições para a ciência e as principais referências utilizadas. A citricultura é uma das atividades agrícolas mais importantes do mundo. O Brasil ele ocupa uma posição de destaque na produção de citros. O Brasil ocupa a posição de primeiro produtor mundial de laranjas e sexto produtor mundial de tangerinas. No Brasil, os estados de grande importância na produção de citros se destacam principalmente São Paulo, Minas Gerais, Bahia, Paraná e Rio Grande do Sul. O Rio Grande do Sul é o sexto maior produtor de laranjas no Brasil e o quarto maior produtor de tangerinas. Quando a gente fala em rendimento e produção, essa é uma preocupação que vem desde a implantação do pomar, através da qualidade das mudas cítricas. A qualidade das mudas cítricas vem sendo muito observada e buscada em programas de melhoramento genético. Esses programas de melhoramento genético buscam porta-enxertos tolerantes a fatores bióticos e abióticos. Fatores bióticos se referem à tolerância de doenças e pragas, e fatores abióticos, tolerância à seca, ao frio e à salinidade, principalmente. Quando se fala em seleção de cultivares copa de citros, também se busca a presença de sementes, preferencialmente sendo diminuída no fruto. Se busca uma coloração intensa, uma coloração mais bonita aos olhos do consumidor e também um desprendimento mais fácil da casca do fruto. Porém, no campo, se observa que as plantas cítricas elas absorvem de maneira diferente os nutrientes. Então, por que não selecionar os porta-enxertos e cultivares copa enxertadas nesses porta-enxertos e de acordo com a eficiência da absorção de determinado nutriente? Isso poderia ajudar na tomada de decisão da adubação na citricultura. A possibilidade de seleção de porta-enxertos e porta-enxertos enxertados com cultivares copa quanto à eficiência de absorção de nutrientes pode ser avaliada através de parâmetros cinéticos de absorção de nutrientes. Esses parâmetros cinéticos de absorção de nutrientes já foram avaliados em plantas anuais, como o milho, que foi uma metodologia proposta por Classen e Barber. Classen e Barber fizeram essa metodologia para descobrir parâmetros cinéticos relacionados à absorção de milho. E então ela pode ser, desde então, ela é adaptada para várias outras culturas e podendo então ser adaptada para culturas perenes como os citros. Quando a gente fala em absorção de nutrientes pelas plantas, a gente principalmente sabe que as plantas absorvem pelas raízes. E essa passagem de íons e saída de íons nas raízes é regulada por proteínas, por transportadores de íons nas membranas das células. Essas proteínas, esses carregadores de íon,
tem diferentes comportamentos de acordo com o tipo de íon ali a ser absorvido pela planta. E esses comportamentos são demonstrados através dos parâmetros cinéticos. Os parâmetros cinéticos V máximo, C mínimo, influxo e Km. Esses parâmetros cinéticos, o Km, ele se refere à afinidade do íon com a proteína da célula da raiz. O C mínimo, ele se refere à quantidade mínima de nutriente que precisa estar em solução para que a raiz consiga absorver esse determinado nutriente. O V máximo se refere à velocidade máxima que um íon, desse determinado nutriente pode passar pela célula na questão de absorção. O influxo é a quantidade total, então, desse nutriente que essa planta absorve. Esses parâmetros cinéticos, eles se tornam muito importantes para ditar realmente, então, a eficiência das plantas quanto à absorção de nutrientes. E pensando em eficiência de absorção de nutrientes, a gente pode, e também de selecionar porta-enxertos e porta-enxertos enxertados com validades copas e mais eficientes, a gente pode tornar a tomada de decisão mais precisa, a tomada de decisão da adubação na citricultura mais precisa, podendo então pensar em adaptações com os tipos de solo, em adubar de acordo com a real necessidade desses porta-enxertos, e assim então racionalizar a fertilização, evitando também problemas ambientais. Pensando numa boa produtividade das plantas de citros ao longo do ano, também é importante estabelecer o estado nutricional dessas plantas, se referindo à nutrição dessas plantas. O estado nutricional das plantas, além de ser realizado a análise de solo, é recomendado fazer análise de folhas. Através da análise de folha, é possível fazer a diagnose foliar dos teores de nutrientes que estão adequados ou abaixo dos níveis adequados para as plantas. Mas, o que seria o adequado e o não adequado para essas plantas? Isso se baseia numa interpretação. Eu trago aqui para vocês a interpretação do Manual de Adubação e Calagem do Estado do Rio Grande do Sul e Santa Catarina. Nessa tabela 6.5.7 do manual, ele traz classes de valores para interpretação da composição química de macro e micronutrientes nas folhas de citros. Então, ele classifica esses teores embaixo, adequado ou excessivo, Se você for verificar os teores da sua análise química de folhas, com essa tabela, vocês vão tentar enquadrar esses valores dentro dessas faixas aqui apresentadas e verificar como é que está o estado nutricional do pomar dentro desses níveis, Abaixo, adequado e excessivo. Porém, durante muito tempo, isso é discutido na nutrição de plantas, é a questão da interpretação da análise foliar. Tem vários métodos, os métodos univariados, que se relacionam através dos níveis críticos e fáceis de suficiência provenientes de experimentos de calibração. Depois disso, surgiu os métodos bivariados, no caso do DRIS, que faz uma relação dual entre dois nutrientes de acordo com a análise de folha. E depois disso, ainda tem uma possibilidade de melhoria, que é através do método CND. O método CND, ele traz como uma forma de melhorar essas faixas de suficiência em níveis críticos, devido ao procedimento matemático fazer uma relação multivariada entre os nutrientes, estabelecendo um balanço nutricional
desses teores, desse resultado da análise química das folhas. Eu trago aqui para vocês uma figura do estabelecimento do estado nutricional através do método CND na cultura da banana na variedade prata. Essa figura ela traz os índices CNDs para determinado nutriente, né, considerando o balanço desses nutrientes no todo. Os nutrientes que estão próximos ao zero seriam o estado adequado, né, em se tratando de planta. Os que estão acima do zero, então a gente considera como excessivo. No caso aqui, o nitrogênio está em excesso, o potássio está em excesso. Abaixo do zero, a gente considera em carência, no caso o fósforo, o cobre, o zinco, em carência nessas plantas. Então, através desse cálculo, desse procedimento matemático, desse método de avaliação CND, é possível trazer uma melhoria, né, no encontro de níveis críticos e faixa de suficiência para as culturas. E além disso, alguns trabalhos têm observado, através do método CND, também a possibilidade de extrapolar esses índices e valores para diferentes locais. Aqui, TRAP 2019 avaliou 2 cultivares de maçã, Fuji e Gala, de diferentes locais de Santa Catarina. Então, ela usou os bancos de dados de folhas e produção. No caso, o método CND, ele considera a produção também, considerando a interferência, né, de vários outros fatores na produção. Então, por isso que acaba sendo mais preciso no estabelecimento nutricional da planta, por considerar a produção obtida dessa planta em determinado estado nutricional. Então, aqui no trabalho de TRAP 2019, ela verificou uma similaridade nutricional entre a cultivar Gala e a Fuji de diferentes locais de Santa Catarina, né? Que aqui engloba vários tipos de solo, mas se percebe que no banco de dados relacionando com a produção que há uma similaridade que é possível então extrapolar esses índices para esses diferentes locais. Também nesse trabalho ela avaliou cultivares de manga, Palmer e Tome, e também verificou uma similaridade nutricional entre bancos de dados de teores e de produção de diferentes locais. Então, possibilitando novamente uma possibilidade, né, de extrapolação de níveis críticos e faixas de suficiência para esses diferentes locais. Então, com isso, o objetivo do trabalho é estabelecer os valores de variáveis cinéticas relacionadas à absorção de fósforo e propor valores de referência de nutrientes em folhas na cultura dos citros. Quanto a materiais e métodos, esse trabalho será composto por 3 estudos. O estudo 1 se trata das variáveis cinéticas relacionadas à absorção de fósforo por cultivares de porta-enxertos de citros e cultivares enxertados. O estudo 2 se trata da determinação do estado nutricional por meio da avaliação no solo, folhas e flores de citros cultivados no Rio Grande do Sul. O estudo 3 se tratará da similaridade e dissimilaridades nutricionais de cultivares de citros no Brasil e na Índia. Então, o estudo 1, que se refere às variáveis cinéticas de absorção de fósforo das plantas de citros, se trata de um experimento em casa de vegetação, onde plantas de trifoliata e citrumelo portam enxertos de citros, e esses porta-enxertos enxertados com valência e montenegrina, valência é uma variedade de laranja e montenegrina é uma variedade de tangerina, irão então ser acondicionadas em vasos com solução de Hoagland, em que essas plantas ficarão aclimatando por cerca de 15 dias, e após então essa aclimatação, elas vão seguir uma metodologia
proposta e está sendo desenvolvida pelo grupo GPASSES, que é uma adaptação dessa metodologia de Classen e Barber para plantas perenes. Então, essas plantas passarão, após esse período de aclimatação, por um período de esgotamento de reservas, com apenas solução de sulfato de cálcio. E após, então, esses períodos de esgotamento de reservas, que pode durar de 15 a 20 dias ou até mais, porque a gente vai monitorando as condições das plantas, né, o comportamento dessas plantas, a gente dá o start na marcha cinética. A marcha cinética, então, consiste nas coletas de alíquotas em determinados períodos de tempo da solução nutritiva, né, uma solução de Hogan, que essas plantas estão. Então, essas plantas elas voltam, elas retornam para a solução de Hogan e é realizado esse procedimento de coleta de alíquotas. Nas primeiras 24 horas, as coletas serão de 6 em 6 horas, nas próximas 48 horas serão de 3 em 3 horas, e das 48 horas até 105 horas, de 1 em 1 hora as coletas. Essas alíquotas de solução irão para um procedimento de leitura, né, da concentração de fósforo, da determinação da concentração de fósforo, através da metodologia de Murphy-Healy e também leitura de pH. Também, ao final, essas plantas e ao longo da condução do experimento, essas plantas, será feita algumas avaliações nessas plantas. Será medido o diâmetro de caule, o comprimento de caule e de raiz, a matéria fresca e a matéria seca desses órgãos dessas plantas, a concentração de nutrientes. Também, ao final da condução desse experimento, será determinado o volume remanescente da solução no balde, né, porque a planta estava absorvendo ali e a gente foi coletando alíquotas periodicamente. E ao final teve uma quantidade de solução diferente nesses baldes. Também as raízes dessas plantas irão ser escaneadas para determinação de parâmetros morfológicos através do software em riso. Também será realizado análises bioquímicas e fisiológicas. Esses parâmetros de morfologia de raiz e massa seca de raiz serão utilizados juntamente com a concentração de fósforo em solução na solução dessas alíquotas, serão colocadas e utilizadas, né, no software Influx, que esse software nos ajuda a calcular os parâmetros cinéticos de absorção de nutrientes, V máximo, KM, C mínimo e influxo, e nos auxilia na interpretação desses valores. Então, nesses valores que a gente busca do nutriente fósforo nessas plantas de citros. O estudo 2 se trata do estabelecimento do estado nutricional das plantas de citros no Rio Grande do Sul. Para a condução desse estudo, será utilizado bancos de dados de 2 locais do estado do Rio Grande do Sul. Um na região da fronteira oeste, em Rosário, e outro na região do Vale do Caí, em Monte Negro. Esses bancos de dados vêm sendo coletados da safra de 2016 a 2018 e 2021, em Rosário do Sul, e no Vale do Caí, nas safras de 2019, 2020 e 2021. Esses bancos de dados serão compostos por teores foliares, teores de solo, teores de nutrientes em solo e resultados de produção por hectare desses pomares. No caso do Vale do Caí, também será constituído por teores florais, porque a gente coletou também flores para análise de nutrientes no tecido. Então, as folhas e as flores e o solo foram realizados a determinação química, né, da concentração dos nutrientes. E quando se trata do CND, para procedimento matemático do CND,
Os elementos não quantificáveis na análise química, eles são agregados ao cálculo, de forma de se obter um valor de preenchimento. Então, esse valor de preenchimento seria o R, o cálculo do R, que ele é calculado pela diferença entre a unidade de medida utilizada dos elementos e a soma dos elementos conhecidos. Então, depois de ser calculado o R, a gente tem, então, a consideração de todos os possíveis nutrientes nesse banco de dados. E, então, através desses teores, no caso aqui serão utilizados teores foliares, será feita a média geométrica, depois a relação multivariada desses teores, para chegar então às normas CND, e após chegar às normas CNDs, utilizando o banco de dados de produção, podemos obter os índices CNDs. E com esses índices CNDs, será possível fazer a interpretação do estado nutricional das plantas de citros, que acaba sendo o objetivo desse experimento, que é determinar o estado nutricional dos pomares de citros no estado do Rio Grande do Sul. O estudo 3, então, vai se referir à similaridade e dissimilaridade nutricional de cultivares de citros do Brasil e da Índia. Esse estudo, ele vai, além de usar o banco de dados construído nessas safras do Rio Grande do Sul, irá considerar um banco de dados de São Paulo e um banco de dados da Índia, também de folhas e produção de citros, em que será realizado o procedimento matemático CND, através do método CND, que vai ser então pegado esses teores de concentração do laudo das análises químicas de folha e será calculado então o resto, será feita a média geométrica desses valores, a relação multivariada desses nutrientes nessas plantas, vai chegar a norma CND, depois, juntando com o banco de dados da produção, vai chegar a índices CNDs, e depois, com esses índices CNDs desses três locais, será feita uma análise discriminante, que, com o auxílio da linguagem R, através de métodos estatísticos e talvez machine learning, vamos realizar uma análise de componentes principais e verificar, então, a similaridade nutricional das cultivares coletadas, utilizadas nesses bancos de dados do Rio Grande do Sul, São Paulo e Índia. Então, como contribuições para a ciência, esse trabalho com o estudo 1, a gente espera definir os parâmetros cinéticos e morfológicos do sistema radicular de citros relacionados à absorção de fósforo, principalmente dos porta-enxertos então envolvidos, que será o trifoliato e o citromelo, e eles enxertados nas cultivares Copa, Valência e Montenegrino. No estudo 2, a gente espera definir os níveis críticos e as faixas ou as faixas de suficiência de nutrientes, bem como padrões CND para pomares de citros, a fim de estabelecer ionomas regionais, ou seja, a fim de estabelecer para o estado do Rio Grande do Sul esses índices. E desenvolver, então, a partir desses índices estabelecidos, um software CND que deixará, então, essa informação mais acessível para um agrônomo, para um técnico e para chegar ao citricultor. O estudo 3, então, a gente espera, por meio da utilização do banco de dados de análise foliar, estabelecer normas semelhantes entre cultivares de diferentes locais do mundo. Trago algumas referências utilizadas. Eu gostaria de agradecer ao meu grupo de pesquisa, que torna tudo isso possível, a Universidade Federal de Santa Maria, o Programa de Pós-Graduação em Ciência do Solo, o Departamento de Solo e a CAPES.
Agora, gostaria também de agradecer vocês que me assistiram até aqui e gostaria de me colocar à disposição para os questionamentos aqui nos comentários do YouTube. Fiquem à vontade de perguntarem o que quiserem. Um abraço, até logo!